Doutor Oscar está fazendo. Não, então, está aberta a sessão. O secretário lerá a ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária, realizada em 20 de abril de 2005, presidência do ministro Nelson Jobim, autenticadamente ao senhor ministro Eros Graus, procurador-geral da República, doutor Cláudio Lemos Fonteles, apregoado seguinte processo, mandado de segurança. Viu? O Brito já está liberado lá? Pergunta se ele já tem o voto. Pergunta se o Brito já tem o voto. Ele já tem o voto. Não. Eu vou chamar o Brito. Estou esperando chegar o voto. Pergunta se o Brito se ele está chegando. Deixa eu abrir, né? Fecha aí, por favor. Não, eu sei onde buscar. Pode ir. Enquanto não vem. Ah, essa tá sem isso. Tem que esperar um pouquinho. Não, eu vou ter que esperar. Não sei o que é aqui. Pertence? É, eu leio. Não. Quanto vem? Não posso ler. Esse aqui, mandado de segurança 2412. 2412 tem isso? Eu vou chamar. Pelo computador. Chegou? Quer que eu leia pelo computador? Depois você transfere. Ministro Marco Aurélio. Na verdade, pedido de vista do ministro Carlos Brito.
Após voto, o ministro Marco Aurélio, relator, resolvendo a questão de ordem, no sentido de assentar a adequação da ação proposta, ou seja, nós iniciamos a sessão, nas sessões anteriores, a discussão da adequação da DPF à questão submetida a juízo. O ministro Marco Aurélio votou no sentido de assentar a adequação e pediu vista aos ministros Carlos Brito. Naquela mesma sessão, deliberou-se a revogação da liminar concedida e facultou-se o patrão do arguente na oportunidade de sustentação oral. Prosseguimos no julgamento. O tribunal, por maioria, referendou a primeira parte da liminar concedida no que diz respeito ao sobrestamento dos processos e decisões não transitadas em julgados, vencido o ministro César Peluso. E o tribunal também, por maioria, revogou a liminar deferida na segunda parte, em que reconheceu o direito constitucional da gestante de submeter-se à operação terapêutica de parto de fetos anencéfalos, vencido o ministro relator, Carlos Brito, Celso de Mello, Sepúlveda Pertence. Ou seja, nós estamos aqui, nesse momento, prosseguindo exclusivamente na discussão, já iniciada na sessão anterior, em relação à qual houve, inclusive, manifestação das partes, sobre a adequação da ação proposta. O voto do ministro Marco Aurélio foi no sentido de o cabimento da DPF. Com a palavra, Vossa Excelência. Excelência, eu mandei imprimir o próprio voto, o texto do voto, para distribuir com os senhores ministros, para um acompanhamento mais facilitado do meu estudo. Enquanto não chega, eu vou fazer a leitura pelo computador. Pois não. Senhor presidente, cuida-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, aparelhada com requerimento de medida liminar. Arguição ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde e que me chegou às mãos em 10 de 11 de 2004, por efeito do pedido de vista que fiz no transcurso da sessão plenária do dia 20 de outubro desse mesmo ano de 2004. Objeto da arguição em si é o emprego da interpretação conforme a Constituição ao conjunto normativo representado pelos artigos 124, 126, caput, cabeça, não é? E 128, incisos 1 e 2 do Código Penal, cuja dicção é esta. Eu vou ler o Código. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Aí vem a pena. O 126, provocar aborto com o consentimento da gestante, também a pena. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienado ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Chegou o texto, eu prossigo na leitura. 128. Não se pune o aborto praticado por médico. 2 pontos. Aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Número 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Pois bem, é esse bloco normativo penal que se afigura a acionante como portador de mais de um entendimento quanto ao respectivo conteúdo e alcance, sendo que um deles é tido por manifestamente contrário, aspas, ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à liberdade e à saúde da gestante. Constituição Federal, artigos 1º, inciso 4º, artigo 5º, inciso 2º, artigo 6º, cabeça e 196. Esse destacado entendimento que a autora saca dos dispositivos transcritos e que ela pretende afastar por inconstitucional é aquele segundo o qual a interrupção voluntária da gravidez de feto anencéfalo é constitutiva de crime contra a vida. Crime contra a vida, aclare-se, não bafejado por nenhuma das excludentes de punibilidade a que se refere o último dos textos supracopiados. Artigo 128, incisos 1º e 2º. Ainda no plano da caracterização do objeto do pedido,
a proponente requereu, aspas, alternativa e por eventualidade, fecho aspas, que a sua pretensão fosse recebida como uma ação direta de inconstitucionalidade, que teria por fim, novas aspas, a interpretação conforme a Constituição dos dispositivos do Código Penal impugnados, aspas fechadas. Isto sob o fundamento de que, outra vez aspas, a jurisprudência tradicional do Supremo, relativamente ao não cabimento de ADIM em face do direito pré-constitucional, não seria de se aplicar. É que a lógica que move essa linha de entendimento é de que lei anterior incompatível com a Constituição terá sido por ela revogada, sendo descabida a ação direta de inconstitucionalidade que se destina a retirá-la do sistema. Esse raciocínio, naturalmente, não se aplica ao pedido de interpretação conforme, em que a norma permanece em vigor apenas com a exclusão de uma ou mais incidências. Esse trecho eu reproduzi mais especificamente do memorial que traz a assinatura do eminente advogado constitucionalista Luiz Roberto Barroso, páginas 6 e 7. Prossigo. Vias processuais à parte, o que tenciona a autora é provocar o pronunciamento formal deste excelso pretório quanto à precisa configuração jurídica do ato de interromper, por vontade própria, uma gravidez do tipo anencéfalo, isto é, gravidez de feto que se ressente da falta parcial ou total do encéfalo, conforme dicionário eletrônico AIS. Mais tecnicamente, feto desprovido dos hemisférios cerebrais, entre aspas, que são, novas aspas, a parte vital do cérebro, fecho aspas, conforme definição que se lê no bojo da Resolução 1752, de 2004, do Conselho Federal de Medicina, publicada no Diário Oficial da União de 13 de setembro desse mesmo ano de 2004. E sem a parte vital do cérebro, o ser em gestação não tem como escapar de uma fatal, novas aspas, parada cardiorrespiratória ainda durante as primeiras horas pós-parto, fecho aspas, e digo, tal como escrito no primeiro considerandum da resolução em foco. Avanço neste breve retrospecto para informar que o pedido de medida cautelar foi acolhido por uma longa e bem fundamentada decisão monocrática do ministro Marco Aurélio. Decisão, todavia, cassada por maioria de votos deste egrégio tribunal, em acatamento à proposta do ministro Eros Roberto Grau, conforme sessão plenária do mencionado dia 20 do mês de outubro do ano passado, ou seja, 2004. A seu turno, a Procuradoria-Geral da República, apresentada pelo professor Cláudio Fonteles, houve por bem levantar a questão preliminar da inadequação da via processual eleita pela CNTS, autora da ADPF. Isto não por considerar a ADPF uma via processual inapta para o manejo da interpretação conforme a Constituição, mas por não ser o caso de aplicabilidade dessa técnica de controle de constitucionalidade, uma vez que os dispositivos penais questionados pela parte autora não rendem ensejo a mais de uma interpretação lógica. No próprio linguajar do culto e digno Procurador-Geral, os textos normativos apresentados pela autora não ensejam a interpretação conforme. É dizer, os dispositivos do Código Penal versantes sobre as diversas modalidades do crime de aborto, diz o professor Cláudio Fonteles, bastam-se no que enunciam e como estritamente enunciam. Referida preliminar foi suscitada em questão de ordem, o que me levou a pedir vista dos autos para melhor análise das teses jurídicas em confronto. Este e o exame retrospectivo do processo, com a síntese possível. Antes, porém, do voto que me cabe proferir, permito-me dizer o que sempre tenho dito a respeito da natureza jurídica da ADPF. Ela ostenta uma multifuncionalidade legal que me parece
de duvidosa constitucionalidade. Entretanto, como se encontra pendente de julgamento a ADIM 2231, Distrito Federal, manejada especificamente contra a lei instituidora dela própria, a DPF, é a Lei 9982, de 99, e tomando em linha de conta o fato de que há decisões plenárias a prestigiar os desígnios da mesma Lei 9882, de 92, e eu cito aqui a DPF 4, relatada pela insigne ministra Ellen Grace, e a DPF 33, da relatoria do eminente ministro Gilmar Ferreira Mendes. Diante disto, o que tenho feito? Tenho me rendido ao princípio constitucional da presunção de validade dos atos legislativos, de sorte a, momentaneamente, acatar o instituto da ADPF tal como positivamente gizado. Logo, a ADPF, enquanto mecanismo processual apto a ensejar tanto a abertura do processo de controle concentrado de constitucionalidade, quanto a instauração do processo de controle desconcentrado, comumente designado por difuso e em caráter incidental, ambos de índole jurisdicional, alcançando no mesmo tom, assim os atos do poder público editados anteriormente à Constituição, como os de edição a ela posterior. Mais ainda, quer os atos procedentes da União e dos Estados, quer os originários dos municípios brasileiros, e com a força ambivalente, enfim, de reparar ou até mesmo prevenir lesão ao tipo de enunciado normativo constitucional a que ela, a DPF, se destina a salvaguardar. Eu queria dizer, eu digo em nota de rodapé, que mutatis mutandis foi o parâmetro em que me louvei para decidir na reclamação 2381, agravo regimental, no que fui honrosamente seguido pelos ministros Sepúlveda Pertence, Carlos Veloso, Ellen Grace, Gilmar Mendes, César Peluso e Joaquim Barbosa. Os ministros Celso de Mello e o ministro Jobim não se encontravam presentes quando desta assentada. Por esta forma, então, o que me incumbe é remarcar o fato de que o exame da presente ADPF passa pelo antecipado enfrentamento da questão de ordem que a douta Procuradoria-Geral da República suscitou, que é a questão de saber se procede ou não procede a alegação preliminar de que a DPF subjúdice carece de pressuposto lógico da existência de um conjunto normativo penal susceptível de interpretação conforme, devido a que os artigos 124, 126 e 128 do Código Penal se caracterizam justamente, é o que diz o eminente Procurador-Geral da República, pela sua univocidade de conteúdo e alcance. E essa univocidade, ao ver de Sua Excelência, traduz-se na criminalização e apenamento de toda a prática abortiva que não as expressamente ressalvadas pelos incisos 1º e 2º do artigo 128 do Código Penal. Gravidez que venha a colocar a gestante em sério risco de vida ou que seja resultante de estupro. Minha resposta não se faz por esperar. O conjunto normativo que apõe na voluntária interrupção da gravidez a tarja da delitividade, sob duas específicas excludentes de apenação, exprime um querer legislado que se me afigura um ato do poder público. A. De base significativa plural. B. Teoricamente apto, pelo menos enquanto não sobrevier o julgamento de mérito desta DPF, a fundamentar decisões judiciais eventualmente contrárias à defesa dos valores constitucionais que a autora teve em mira preservar. C. Regulador de matéria permanentemente aberta aos mais acirrados conflitos de opinião, conflitos tanto jurídico-penais e constitucionais, quanto filosóficos e religiosos, por modo a atrair a incidência do inciso 1º do parágrafo único da Lei Federal 9882, assim redigido, aspas, caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Primeiro, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional
sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive os anteriores à Constituição. Fecho aspas. Atendo-me ao que mais interessa, que é a polissemia dos dispositivos penais em causa, pelo menos 3 acepções ou representações mentais ou conteúdos semânticos tenho como passíveis de extração dos signos linguísticos em que se vasa o discurso legal. 3 defensáveis significações ressaídas, torno a falar, dos próprios textos normativos em causa, ou seja, ressaídas tão só da estrutura de linguagem de cada qual dos enunciados interpretados, segundo os combinados métodos de compreensibilidade que são próprios da hermenêutica do direito. A. Os métodos filológico, lógico, teleológico e histórico, todos eles a incidir sobre o dispositivo objeto em si mesmo, isoladamente, portanto. B. O método sistemático, que já opera pela inserção do texto-alvo no conjunto da lei ou do segmento legal de que ele faça parte, panoramicamente, então. Essas 3 compreensões de um mesmo grupo de dispositivos legais partem, no entanto, de um consenso quanto à definição prosaica do aborto como realidade do mundo do ser, expulsão provocada ou consentida do produto da concepção, com o propósito de obstar que ele venha a ter qualquer possibilidade de vida extrauterina. Conferi verbete constante da enciclopédia e dicionário Coogan-Weiss, página 4, ano de 94, editora Guanabara Coogan, Rio de Janeiro. E dando por assentado esse prosaico entendimento do aborto enquanto empírico fazer ou agir, é que dedico os próximos segmentos deste voto à exposição das 3 mencionadas interpretações jurídicas. A primeira dessas interpretações é a de que aborto é crime. Basta o fato em si da intencional cessação da gravidez, com o fito de destroçar o ser que lhe serve de objeto, para que a regra legal da apenação passe a incidir. Noutros termos, suficiente para a produção dos específicos efeitos da lei de criminalização do aborto é a conduta provocada ou consentida com o intuito de impedir que o embrião venha a se tornar feto, ou que um feto venha a concluir todo o ciclo da humana formação. O que implica reconhecer que a lei penal proíbe a intencional contramarcha nos processos intrauterinos que fazem do fruto da concepção um ser em paulatino avanço para um momento de vida já ocorrente do lado de fora do feminino ventre. Concepção que é a pedra de toque da questão. Concepção que é a pedra de toque da questão. Sob o fundamento de hospedar-se nela o próprio início de toda a vida humana, embora em estado latente. Latência, enfim, que numa ponderação de valores passa a preponderar sobre qualquer outro interesse ou bem jurídico, por acaso alegado pela gestante, sempre ressalvadas as 2 mencionadas hipóteses de exclusão de punibilidade. Gestante, eu falava da gestante, que nem por se encontrar em estado de gravidez, se torna proprietária do ser que lhe anima o ventre, donde o recorrente apelo a 2 caracterizados diplomas normativos, o Código Civil Brasileiro, que para fins de sucessão hereditária põe a salvo os direitos do nascituro, artigo 2º do Código Civil do Brasil, e o Pacto de São José da Costa Rica, assim formalizado em uma de suas cláusulas. Aspas, toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida. Este direito está protegido pela lei e, em geral, a partir do momento da concepção. Artigo 4º, número 1, citado em candentes escritos de cunho antiabortivo, da autoria do cardeal fluminense Eugênio Salles, publicado na edição de 4 de dezembro de 2004 do Jornal do Comércio, caderno A, página 15. A segunda intelecção é mais discursivamente sutil. Inexiste o crime de aborto. Inexiste o crime de aborto
naquelas específicas situações de voluntária interrupção de uma gravidez que tenha por objeto aspas, natimorto cerebral. Um ser padecente de, aspas, inviabilidade vital, expressões figurantes da mesma resolução 1752 do Conselho Federal de Medicina, ali empregadas no plural para os casos de anencefalia fetal. Quero dizer, o crime deixa de existir se o deliberado desfazimento da gestação não é impeditivo da transformação de algo em alguém. Se o produto da concepção não se traduzia em um ser a meio caminho do humano, mas, isto sim, em um ser que, de alguma forma, parou a meio ciclo do humano, incontornavelmente empacado ou, aspas, sem qualquer possibilidade de sobrevida. Ainda uma vez, locução tomada de empréstimo à mesmíssima resolução do Conselho Federal de Medicina. Por lhe faltar as características todas da espécie. Uma crisálida que jamais, em tempo algum, chegará ao estádio de borboleta. O que já importa proclamar que se a gravidez é, aspas, destinada ao nada, se a gravidez é, entre aspas, destinada ao nada, a figuração é do eminente ministro Sepúlveda Pertence, a conclusão é que é minha. Sua voluntária interrupção é penalmente atípica. Já não corresponde ao fato tipo legal, pois a conduta abortiva sobre a qual desaba a censura legal pressupõe o intuito de frustrar um destino em perspectiva ou uma vida humana in fieri, donde, eu estou falando do segundo modo de interpretar o conjunto normativo penal, donde a imperiosidade de um conclusivo raciocínio, se a criminalização do aborto se dá como política legislativa de proteção à vida de um ser humano em potencial, faltando essa potencialidade vital, aquela vedação penal já não tem como permanecer. Equivale a dizer, o desfazimento da gravidez anencéfala só é aborto em linguagem simplesmente coloquial, assim usada como representação. Não votei ainda como relator no mérito. Não, ele está expondo o raciocínio do requerente. Porque eu estou acompanhando o voto. Não, eu estou dizendo, Excelência, não é mérito, não. Resumindo os fundamentos. É que há mais de um modo de interpretar, para depois sabermos se o mecanismo da interpretação conforme se justifica. Não estou afirmando, no não. caso, exista o problema na palavra de pertence, da destinação. Não, absolutamente. Eu apenas estou dizendo, que o conjunto normativo penal se presta para mais de uma interpretação. Então, eu estou falando da segunda interpretação. E depois eu vou mostrar que cada uma das interpretações tem sido objeto de decisões judiciais. Então, retomando, equivale a dizer, o desfazimento da gravidez anencéfala só é aborto em linguagem simplesmente coloquial, assim usada como representação mental de um fato situado no mundo do ser. Não é aborto, contudo, em linguagem depuradamente jurídica, por não corresponder a um fato alojado no mundo do DVC em que o direito consiste. Nota de rodapé. A anencefalia é definida pela mesma enciclopédia como um fenômeno teratológico ou, aspas, monstruosidade caracterizada pela ausência de cérebro. O que faz o fiel da balança, em que se pesam contrapostos valores, pender para o lado da gestante, na acepção de que ela já não está obrigada a levar adiante uma gravidez tão somente comprometida com o pior dos malogros, quando do culminante instante do parto. Ajunte-se que essa particularizada compreensão das coisas tem a respaldá-la a própria associação que o artigo 3º da Lei Federal 9.434/97 faz entre morte encefálica e cessação da vida. A primeira, a servir de critério, a morte encefálica, a servir de critério para legitimação do transplante post-mortem de tecidos ou partes do corpo humano
como se conclui deste literal comando, aspas, a retirada post-mortem de tecidos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de morte encefálica, constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. Fecho aspas. Associação conceitual essa que seguramente inspirou o egrégio Conselho Federal de Medicina a dispor que, aspas, para os anencéfalos, por sua inviabilidade vital em decorrência da ausência de cérebro, são inaplicáveis e desnecessários os critérios de morte encefálica. Fecho aspas. Segundo considerando da sobredita resolução. Isso para o mesmo fim de transplante de órgãos e ou tecidos do anencéfalo, consoante a seguinte legenda. Eu vou me dispensar de ler esses textos mais alongados. Senhor presidente, já a terceira das interpretações, eu estou falando das interpretações possíveis, não estou me perfilhando, não estou perfilhando nenhuma delas. Já a terceira das interpretações a que se prestam os artigos 124 e 126, assim como os incisos 1º e 2º do artigo 28, todos do Código Penal, ela se exprime no juízo de que a antecipação terapêutica do parto de feto anencéfalo é fato típico, sim. É aborto, sim, mas sem configurar a prática penalmente punível. Pois se a razão fundamental desse tipo de despenalização reside na consideração final de que o abalo psíquico e a dor moral da gestante são bens jurídicos a tutelar para além da potencialidade da vida do feto, essa mesma fundamental e definitiva razão pode se fazer presente na gestação anencéfala. Aliás, pode se fazer presente, talvez com a força ainda maior de convencimento, se considerados os aspectos de que o feto anencéfalo dificulta sobremodo a gravidez e nem sequer tem a possibilidade de viver extrauterinamente, senão para se debater nos estertores que são próprios daqueles que, já com morte cerebral comprovada, se veem desligados dos aparelhos hospitalares que lhes davam uma aparência de vida, donde o mais que justificado emprego do brocardo latino, eu vou ler em português, onde existe a mesma razão decisiva, prevalece a mesma regra de direito. Noutro modo de dizer as coisas, o estupro é para a sociedade em geral e para o direito em especial uma ação humana da maior violência contra a autonomia de vontade do ser feminino que o sofre, uma aberração, uma hediondez, o instante da mais aterradora experiência sexual para a mulher, projetando-se no tempo como uma carga traumática talvez nunca superável, principalmente se resultar em gravidez da vítima. Pois o fato é que seu eventual resultado em gravidez tende mesmo a acarretar para a gestante um permanente retorno mental à ignomínia do ato em que foi brutalizada. Uma condenação do tipo ad perpetuam rei memoriam, para a perpétua memória da coisa, no sentido de que a imposição do estado de gravidez em si e depois a própria convivência com um ser originário do mais indesejado conúbio podem significar para a vítima do estupro uma tão perturbadora quanto permanente situação de tortura. Daí que vedar à gestante a opção pelo aborto caracteriza um modo cruel de ignorar sentimentos que, somatizados, têm a força de derruir qualquer feminino estado de saúde física, psíquica e moral. Sentimentos, então, que se põem na própria linha de partida do princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio de valiosidade universal para o direito penal dos povos civilizados, independentemente de sua matriz também de direito constitucional, e que ainda exibe uma vertente feminina que mais e mais se orienta pela máxima de que, aspas, o grau de civilização de uma sociedade se mede pelo grau de liberdade da mulher, fecho aspas, conforme a oracular sentença de Charles Fourier, e eu digo o jornal de onde colhi essa afirmativa. Pois bem, estados psicofísico-morais desse mesmo teor e magnitude
costumam recobrir todo o processo da gravidez do tipo anencéfalo, desde a comprovação da anomalia. Anomalia que, se não está na conjunção carnal de que proveio o concepto, está no próprio fruto da concepção. Ele, ser ainda alocado no ventre materno, é que padece de uma teratologia tal que antecipa esta dilacerante certeza, a certeza de que dele nem sequer é possível dizer que tem hora marcada para morrer, porque já vai nascer cerebralmente morto. Com o que se despedaçam por antecipação os mais dourados sonhos, as mais alentadoras expectativas, os mais afetivos planos, as mais lúdicas fantasias que só impermear o encantado universo da mulher às vésperas de ser mãe. É nesse panorama que se dá a analogia com a gestação resultante de estupro. Nesta, a gestação resultante de estupro, a forçosa lembrança da monstruosidade do intercurso sexual. Na anencefalia, a subjetiva estupefação pela monstruosidade em si de todo o processo de concepção, gravidez e parto de um ser que já se sabe prometido ao túmulo, antes mesmo de conhecer o berço. A natureza a rivalizar com o homem no que este exibe de pior, como na comparação entre o recente maremoto, tsunami, do sudoeste asiático e a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, que são fatos distintos em suas causas e ontologia, é verdade, mas equiparáveis nos seus devastadores efeitos, o que tem forçado o gênero humano a refletir de longa data sobre a dicotomia básica natureza-cultura, como nestes escritos do literato e jus-filósofo sergipano Tobias Barreto de Menezes, 1839, aspas. Realmente eu digo que o característico da sociedade é lutar contra a luta natural pela existência, tratando, sobretudo, de corrigir seus maus efeitos. Ser natural não livra de ser ilógico, falso e inconveniente. As coisas que são naturalmente regulares, isto é, que estão de acordo com as leis da natureza, tornam-se pela maior parte, outras tantas irregularidades sociais. E como o processo geral da cultura, inclusive o processo do direito, consiste na eliminação destas últimas, dará o antagonismo entre a seleção artística da sociedade e as leis da seleção natural. Eu vou passar, não vou ler todo o texto de Tobias Barreto. Nessa mesma linha de pensar, é de se trazer a lume recente entrevista do sociólogo e psicanalista junguiano Roberto Gambini, que, ainda a propósito do tsunami há pouco referido, verbalizou com toda ênfase: percebemos assustados que a natureza cria e destrói os nossos paraísos. Ela não é ética, mas nós temos que ser. A natureza não escolhe entre criação e destruição. Nós podemos escolher. Um sábio percebe que a árvore se enche de brotos, mas tem consciência que depois pode surgir uma nuvem de gafanhotos ou uma tempestade de neve e pronto, acabou. A natureza é tão dadivosa quanto terrível. Ela é regida por força que desconhecemos. Em suma, no que interessa aos fundamentos da analogia aqui expostas, a anencefalia é coisa da natureza, embora como um desvio, ou mais precisamente, um destrambelhar. Mas é cultural que se lhe atalhe aqueles efeitos mais virulentamente agressivos de valores jurídicos que tenham a compostura de protoprincípios, como é o caso da dignidade da pessoa humana, de cujos conteúdos fazem parte a autonomia de vontade e a saúde psicofísico-moral da gestante, sobretudo a autonomia de vontade ou liberdade para aceitar ou deixar de fazê-lo, o martírio de levar adiante as últimas consequências de uma tipologia de gravidez que outra serventia não terá senão a de jungir a gestante ao mais doloroso dos estágios, o estágio de endurecer o coração para a certeza de ver o seu bebê involucrado numa mortalha. Senhor presidente, eu vou também abreviar a leitura, hein? Prossigo? Então, vou prosseguir. É porque isso está, em outras palavras, numa das decisões que eu vou ler aqui. Apenas essas palavras são minhas, mas
A inspiração talvez nem minha seja. Muito bem. Se não, eu dizia, o martírio de levar às últimas consequências uma tipologia de gravidez que outra serventia não terá, senão a de jungir a gestante ao mais doloroso dos estágios, o estágio de endurecer o coração para a certeza de ver o seu bebê involucrado numa mortalha. Experiência, quiçá, mais dolorosa do que a prefigurada pelo compositor Chico Buarque de Holanda. A saudade é o revés de um parto, é arrumar o quarto do filho que já morreu. Pois o fruto de um parto anencéfalo não tem sequer um quarto previamente montado para si. Nem quarto, nem berço, nem enxoval, nem brinquedos. Nada desses amorosos apetrechos que tão bem documentam a aventura da chegada de mais um ser humano a este mundo de Deus. Agora resta perguntar: essa descoincidência de significações normativas para o mesmo bloco de dispositivos penais já tem o peso do seu formal reconhecimento em decisões judiciais, decisões singulares e colegiadas, inclusive? A resposta é afirmativa. Confira-se. Primeiro, decisões pela inocorrência de aborto por falta de objeto material, na hipótese de antecipação terapêutica de feto inviável, não incidência do artigo 124 do CP. Aspas. Não importa tenha havido prática tipicamente abortiva para a configuração do artigo 124 do Código Penal, se o laudo pericial conclui que a gravidez não era apta a produzir uma vida. Consoante os ensinamentos dos mestres da medicina legal, a formação da mola carnosa ocorre quando há concepção frustrada, gerando embrião degenerado, inapto a produzir nova vida. E, nesse caso, não pode haver aborto. RT 397/101. Letra B, novas aspas. Sem a prova plena e segura da gravidez e, inclusive, da viabilidade do feto, não há falar em aborto. RJT São Paulo, 145/281. Número 2. Decisão que tenha antecipação do parto de feto portador de anencefalia como conduta criminosa ou perfeitamente ajustada à definição legal do aborto, conduta punível, por conseguinte. Aspas. Habeas corpus penal, pedido de autorização para a prática de aborto, nascitura cometido de anencefalia, inexistência de previsão legal, idoneidade do RIT para a defesa do nascituro, a eventual ocorrência de abortamento fora das hipóteses previstas no Código Penal acarreta a aplicação de pena corpórea máxima, irreparável, razão pela qual não há se falar em impropriedade da via eleita, já que, como é sediço, o RIT se presta justamente a defender o direito de ir e vir, o que, evidentemente, inclui o direito à preservação da vida do nascituro. A legislação penal e a própria Constituição Federal, como é sabido e consabido, tutelam a vida como bem maior a ser preservado. As hipóteses em que se admite atentar contra ela estão elencadas de modo restrito, inadmitindo-se interpretação extensiva. Tampouco analogia e malam partem. Há de prevalecer, nesses casos, o princípio da reserva legal. O legislador eximiu-se de incluir no rol das hipóteses autorizativas do aborto, hipóteses previstas no artigo 128 do Código Penal, o caso descrito nos presentes autos. O máximo que podem fazer os defensores da conduta proposta é lamentar a omissão, mas nunca exigir do magistrado, intérprete da lei, que se lhe acrescente mais uma hipótese que fora excluída de forma propositada pelo legislador. Ordem concedida para reformar a decisão proferida pelo Tribunal ACO, desautorizando o aborto. STJ, HC 32159, relatora ministra Laurita Vaz. Número 3.
decisão que vê a provocada ou consentida interrupção da gravidez de feto anencéfalo como delito ou fato típico, sim, porém insuscetível de punibilidade. Aspas. A lei admite expressamente a realização do aborto terapêutico sentimental por gravidez produto de estupro, RT 703, página 333, mesmo quando o feto é sadio e perfeito para preservar os sentimentos da mãe. Estes, com muito mais razão, os sentimentos, devem ser garantidos, porque há tanto ela tem direito líquido, certo e até natural, que independe de norma jurídica positiva, no caso de aborto eugênico ou necessário, em decorrência da má formação congênita do feto, em geral a anencefalia, evitando-se dessa forma a amargura e o sofrimento físico e psicológico por cerca de 5 meses, no mínimo, à mãe que já sabe que o filho não tem qualquer possibilidade de viver e aos demais membros da família. TJ, SP, Primeira Câmara Criminal, Mandado de Segurança 309, 340, ano de 2003. Muito bem. Foi justamente na base dessa empírica e relevante diversidade de entendimentos que a associação autora requereu a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental e o fez com a pretensão de vê-la operacionalizada pelo uso da técnica de controle de constitucionalidade, que toma o conhecido nome de interpretação conforme a Constituição. Técnica já de longa data aceita por este colendo tribunal como de franca aplicabilidade em qualquer dos dois sistemas de fiscalização de constitucionalidade. Com efeito, a interpretação em conformidade com a Constituição é um modo especial de se indicar a constitucionalidade dos atos do poder público. Especialidade essa que particularmente vejo como uma exclusiva declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, entre aspas, na qual, aspas, se explicita que um significado normativo é inconstitucional, sem que a expressão literal sofra qualquer alteração. Fecho aspas. Ministro Gilmar Ferreira Mendes, em Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade, Editora Saraiva, página 267, ano de 2004. Logo, trata-se de uma técnica de fiscalização de constitucionalidade que se tipifica por um mais reduzido teor de interferência no dispositivo objeto, pois sua real serventia não está na possibilidade de recusar eficácia a tal dispositivo-alvo, nem mesmo em sede cautelar, ou seja, a interpretação conforme nem se destina a suspender, nem a cassar a eficácia do texto normativo sobre que se debruça. Ela serve tão só para descartar a incidência de uma dada compreensão, ou mais de uma, que se possa extrair do dispositivo infraconstitucional tido por insurgente. Que significação? Aquela ou aquelas em demonstrada rota de colisão com a Magna Carta Federal. Ora, com esse tônus operacional de menor extensão quanto aos seus efeitos, a interpretação conforme se revela um modus operandi eminentemente conciliador, na medida em que une o necessário ao desejável, quer dizer, ela atinge o seu objetivo de defender a pureza dos comandos constitucionais, fim necessário, sem, contudo, recusar o ato sindicado, a virtude de prosseguir eficaz, fim desejável, do que resulta permanecer o ordenamento jurídico tal como se encontrava, pois colocado a salvo da perturbação de ter um dos seus espécimes privados de eficácia. Acontece que esse modo conciliador de velar pela integridade da Constituição passa por um pressuposto de admissibilidade. E esse pressuposto consiste em que o particular significado do ato estatal insurgente ou os particulares significados desse ato oficial discordante da Constituição provenham de elementos incontradiços neles próprios. Vale dizer, quando se trata de aplicar a técnica da interpretação conforme
não há que se obter a compreensão de um dado texto normativo inferior pelo imediato cotejo entre ele e a Constituição Federal. Ainda não, porque se tal imediatidade comparativa ocorresse, a interpretação conforme deixaria de ser um mecanismo de controle de constitucionalidade para se transformar em mais um centrado método de hermenêutica do direito em geral, com o grave inconveniente de estimular o juiz intérprete a forçar a adaptação da norma inferior à normatividade constitucional na perpetração de um tipo de corrigenda ou inovação de conteúdo que implicaria vulneração ao princípio da separação dos poderes. Aí eu cito, em nota de rodapé, Canotilho. Princípio de que deflui um insuperável limite exógeno ao Poder Judiciário, somente legitimado a atuar como legislador negativo ou contra-legislador em sede de controle de constitucionalidade, porém jamais na condição de legislador positivo, como tantas vezes tem proclamado este Supremo Tribunal Federal, e em nota de rodapé eu cito um acórdão redigido pelo ministro Sepúlveda Pertence, na ADIM 346, de cuja ementa faz parte este didático trecho. Ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei em tese, o Supremo, em sua função de corte constitucional, atua como legislador negativo, mas não tem o poder de agir como legislador positivo para criar norma jurídica diversa da instituída pelo Poder Legislativo. Por isso, se a única interpretação possível para compatibilizar a norma com a Constituição contrariar o sentido inequívoco que o Poder Legislativo lhe pretendeu dar, não se pode aplicar o princípio da interpretação conforme a Constituição, que implicaria, arremata o ministro Pertence, em verdade, criação de norma jurídica, o que é privativo do legislador positivo. Fecho aspas. A ilação que daqui se desata é evidente. Toda a compreensão de um dado texto normativo subconstitucional se faz à luz dele mesmo, e por comparação apenas com o diploma normativo com que veio ao mundo das positividades jurídicas. Esse o primeiro e endógeno limite ao juiz intérprete. Somente depois é que se pode pretender o manejo da interpretação conforme, caso o resultado daquela primeira operação interpretativa venha a se traduzir numa compreensibilidade, pelo menos dúplice, uma negar a outra. É como reversamente afirmar: o requisito de procedibilidade da interpretação conforme somente se considera atendido, em princípio, se o resultado daquela primeira operação hermenêutica não implicar unicidade de entendimento normativo. Por argumentação metafórica, o fato em si da univocidade do espécime normativo inferior é o dobre de sinos do cabimento da interpretação conforme, tanto quanto a irreconciliável plurivocidade é a respectiva chave de ignição. Chave de ignição no sentido de que a consistente demonstração de uma pelo menos dual e contraditória significação de texto normativo hierarquicamente inferior à Constituição é suficiente para deflagrar o mecanismo da interpretação conforme. Não assim, porém, para solver de pronto a questão de mérito, devido a que o exame da matéria de fundo somente é cabível numa segunda fase processual, qual seja, a etapa em que se dará o cotejo, agora cabe dizê-lo, entre cada qual das compreensões do texto normativo inferior e a Constituição Federal. A etapa, como sabido, destinada não à privação temporária ou definitiva da eficácia do texto infraconstitucional, por acaso tido como agressor da Constituição. Tal privação eficacial somente se dá quando o dispositivo rebelde é de significação única. Porém, com esta precisa finalidade: recusar incidência aquele destacado entendimento normativo que se mostrar ofensivo da Magna Carta Federal, o que já corresponde a um exame de validade do diploma infraconstitucional, enfatize-se, e nunca ao originário processo intelectivo de desentranhamento e revelação do significado desse ou daquele dispositivo de hierarquia inferior. Visto que tal originário processo é puramente exegético,
a incidir sobre um texto objeto provisoriamente a salvo de questionamento quanto à sua presunção de validade. Aqui eu fiz uma digressão que vou pular e sigo para o número 38. Em remate, a interpretação conforme não se exprime num típico exercício de hermenêutica, pois o típico exercício de hermenêutica se dá num precedente contexto de serena aceitação da validade do dispositivo sobre que recai. Ela se inscreve entre os mecanismos de controle de constitucionalidade, como exigência do sumo princípio da supremacia formal e material da Constituição. Por isso que, já no citado segundo momento processual de sua aplicabilidade, ela é manejada como instrumento de sindicabilidade jurídica do ato público de menor escalão hierárquico. Por conseguinte, mecanismo pelo qual se afere tanto a validade formal quanto material de um modelo jurídico positivo posto em cotejo com a Magna Carta. Tudo isto assentado, senhor presidente, o juízo de subsunção que me cabe emitir por dever de ofício já se revela. Primeiro, há mesmo uma pluralidade de entendimentos quanto ao conteúdo e alcance dos textos normativo-penais aqui referidos. Segundo, essa plurivocidade se desprende dos próprios dados de compreensão desses dispositivos objeto. Terceiro, o próprio dia a dia do Poder Judiciário brasileiro dá conta de tal polissemia em ordem a se concluir pela relevância dos fundamentos das discussões processualmente travadas. Conclusão. É de se ter por satisfeito o requisito de procedibilidade da presente ADPF. Com estes fundamentos, eu acompanho o substancioso voto do ministro Marco Aurélio, relator do feito, e resolvo a questão de ordem como Sua Excelência mesmo resolveu, no sentido de admitir a adequação do meio processual de que se valeu a Associação dos Trabalhadores, Associação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, CNTS. É como voto. Ministro Eros Grau. Senhor presidente, eu tenho um pequeno voto escrito, mas, com a vênia do ministro Carlos Brito, eu devo começar dizendo que sou radicalmente contrário ao seu raciocínio, a começando pelo juízo de subsunção. Seguramente, quando nós interpretamos, nós não nos limitamos a fazer subsunção. Pelo menos de uns 50 anos para cá, se entende que a hermenêutica jurídica se desenvolve em um outro plano. A teoria da subsunção, eu tenho a impressão que deve ser superada até em nome da fidedignidade da interpretação aos textos normativos. Eu gostaria de enfrentar uma questão ainda anterior. Primeiro, não vejo problema quanto à legitimidade da Confederação, nem no que tange à pertinência temática. Consta dos atos constitutivos da Confederação, segundo o relatório, a substituição e ou representação de seus associados perante autoridades na defesa de interesses individuais ou coletivos. Não obstante, digo eu, a qualidade de sujeito passivo da pretensão penal é personalíssima, não se apodendo atribuir a pessoa diversa daquela que, entre aspas, genuinamente deve assumir essa carga no processo penal. Gelfenec, Direito Processual Penal. Assim, não há que falar-se em pertinência temática pautada em substituição processual em termos absolutos vedada pelo ordenamento jurídico. Vale dizer, a Confederação não pode substituir e ou representar seus associados médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde em ações penais que eventualmente venham a sofrer por conta da prática dos atos tipificados nos artigos 124 e 126 do Código Penal. Na verdade, a arguente busca autorização para a prática de delito tipificado no Código Penal,
Ademais de inconsistente, pela razão que acabo de expor, a pertinência temática, o que se pretende é transformar esse tribunal em legislador. A via eleita, a mim, parece inepta. Pois é certo que, segundo se depreende do pedido formulado nos itens 44 e 46, a arguente reclama a manifestação desta Corte em decisão vinculante e erga omnes, afirmativa de que a hipótese que denomina de, aspas, antecipação terapêutica do parto, fecha aspas, não está compreendida no seio dos artigos 124 e 126 do Código Penal, sempre que se trate de feto anencefálico. Isso para excluir as penas estabelecidas por tais preceitos, trazendo para o campo das atividades lícitas a prática abortiva. Porque antecipação terapêutica do parto é um outro nome dado ao que o Código Penal chama de aborto. A prática do aborto é tipificada como crime, mas resulta admitida nas duas hipóteses do artigo 128 do Código Penal, norma jurídica específica que institui duas isenções à regra que define a ilicitude. O ministro Carlos Brito diz que há mais de uma interpretação possível do texto normativo, mas sempre há mais de uma interpretação possível do texto normativo. É por isso que nós interpretamos, é por isso que somos 11 homens e não 11 computadores. É por isso que nós encontramos soluções corretas e não soluções exatas. As duas isenções retiram a prática do aborto do universo da ilicitude penal. Há aí, nesse artigo 128 da Codificação Penal, uma operação de transposição, e a tese que venho sustentando há algum tempo, ministro Pertence, de transposição da atividade de antecipação terapêutica do parto do campo do ilícito penal para o campo da licitude. Essa migração é provida pelo texto normativo que estabelece as duas isenções, mas apenas essas duas isenções, apenas essas duas excludentes. Resulta bem nítido, destarte, o desígnio nutrido pela arguente, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal crie, por via oblíqua, hipótese de não punição do aborto não prevista nas excludentes do artigo 128. Ou seja, pretende transformar o tribunal em legislador. Note-se bem que não há, no caso, falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direito ou liberdade constitucional ou de prerrogativa inerente às nacionalidades, à soberania e à cidadania. Outro sim, leio no artigo 2º do Código Penal, não há excludente do crime, senão quando decorrente de lei que descriminalize conduta tipificada como tal. É o princípio da reserva da lei, a lei em sentido formal, a legalidade em sentido estrito. Ou estaria arguente, ao que parece, a lançar mão da arguição como instrumento de interpretação de texto normativo infraconstitucional, o que é estranho e adverso ao artigo 10 da Lei 9882. Por outro lado, a mim parece descabida a prática de interpretação das normas, extensiva das normas de direito penal, ao extremo de que determinada conduta incluída no tipo venha a ser descriminalizada. E por isso, e a isso, há tanto não se presta, no meu entender, a interpretação conforme a Constituição. No que concerne a esse último ponto, aliás, eu quero, para ser breve, fazer referência ao parecer do Procurador-Geral da República, citando a doutrina de Rui Medeiros, para alertar-nos quanto aos riscos da utilização do recurso à interpretação conforme pelo Tribunal Constitucional, sem certos comedimentos. Porque se nós levarmos esse entendimento aos seus últimos limites, de que é possível interpretar mais de um texto, interpretar a um texto normativo mais de uma interpretação, quer dizer, trabalhar dentro daquilo que Kelsey chama de a moldura da norma, mas que eu chamaria de moldura dos textos normativos e dos fatos, se nós entendermos isso, a partir de hoje nós não faremos outra coisa nesse tribunal, senão apreciarmos arguições de descumprimento de preceito fundamental, porque não há nenhum texto normativo que comporte única e exclusivamente uma interpretação correta. Os artigos, para concluir, os artigos 124 e 126 do Código Penal tipificam o aborto provocado pela própria gestante,
e o aborto provocado por terceiro, bastando-se no quanto ali enunciam. A definição proposta pela Confederação, arguente, na inicial, no item 8, e os dados médicos colacionados procuram engendrar pura falácia, dado que a morte do feto decorre do ato de abortamento. Não obstante a impossibilidade de longa vida intrauterina, o bebê não está morto no interior do útero matéreo, porém em pleno desenvolvimento. A arguente cita na inicial doutrina de Nelson Hungria, afirmando que o crime de aborto presume a continuidade da vida do bebê, de modo que, se a gravidez não permite intervenção cirúrgica que possa salvar a vida do feto, não há falar-se nos crimes capitulados no Código Penal. Examinando, porém, a obra de Nelson Hungria, 2 linhas acima da citação feita pela arguente, verificaremos que essa observação respeita a hipótese de gravidez extrauterina. Algumas páginas atrás, no entanto, a lição precisamente do mesmo autor quanto à caracterização do aborto é categórica, aspas, o que se apresenta como necessário e suficiente à configuração do aborto é a interrupção da gravidez. É esse, aliás, o critério médico-legal a que deve afeiçoar-se a noção jurídico-penal. Aborto é a interrupção da gravidez, seguida ou não de expulsão do feto antes da época da sua maturidade. Mais concisamente, continua ainda Nelson Hungria, pode-se dizer, é a solução de continuidade artificial ou dolosamente provocada do curso fisiológico da vida intrauterina. Por fim, senhor presidente, as excludentes previstas no artigo 128 não permitem qualquer tipo de interpretação conforme. As hipóteses são absolutamente claras, permitindo-se o aborto terapêutico nos casos em que a mãe corra o risco de vida, o que não ocorre no caso, bem como naqueles nos quais a mãe é vítima de estupro. Tenho como inviável a pretensão da Confederação e logo inepta inicial, motivo pelo qual nego seguimento à arguição. Ministro Joaquim Barbosa. Senhor presidente, no habeas corpus 84.025, em que pela primeira vez a questão posta na presente ADPF chegou a esta Corte, eu fiz constar meu voto em que defendo a prevalência do princípio da dignidade da mulher e de sua autonomia privada nessa matéria. Contudo, como se sabe, o tema não é nada simples e, nesse caso, a primeira questão que se apresenta é a referente ao cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental para os fins aqui propostos. Quanto à legitimidade da Confederação, acompanho os votos já proferidos no sentido da sua legitimidade. Segunda preliminar é a que diz respeito ao próprio cabimento da arguição. O ilustre Procurador-Geral da República sustenta, em seu parecer, a impropriedade do uso da ADPF para efeito de obtenção de interpretação conforme à Constituição, alegando, em síntese, que tal utilização configuraria usurpação de função do Poder Legislativo. O artigo 1º da Lei 9.882 diz ser cabível a arguição de preceito fundamental perante esta Corte para o fim de evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. O primeiro pressuposto consiste, pois, em saber se os fatos ou situações descritas na inicial são qualificáveis como lesão ou ameaça de lesão a preceito fundamental da Constituição. Eu não tenho dúvidas de que centenas de mulheres espalhadas pelo nosso país vêm sendo ou correm um sério risco, um risco potencial de serem molestadas, ameaçadas, constrangidas por atos do poder público, caso venham a tomar a decisão de profundo conteúdo autonômico de interromper a gestação, se constatado, por atos médicos apropriados, que o feto de que são portadoras tem a deformação congênita denominada anencefalia. O risco de lesão a um direito fundamental da mulher me parece evidente, e, quanto a isso, não deixa qualquer dúvida a manifestação da mais alta autoridade de persecução criminal da República, no parecer lançado neste processo. Eu próprio tive a oportunidade de trazer ao plenário do Supremo Tribunal Federal
caso já mencionado, que se ilustrava pelo calvário a que foi submetida uma jovem e pobre gestante do Estado do Rio de Janeiro, que dirigiu-se ao Poder Judiciário em busca de autorização para interromper a gravidez e viu-se submetida a todo tipo de manipulação, chicanas e arbitrariedades, inclusive por parte de representantes do poder público. É evidente que todas essas controvérsias e tergiversações decorrem do fato de que uma eventual interrupção de gravidez em caso de anencefalia pode, em princípio, ser enquadrada como uma das hipóteses de crime prevista no Código Penal. E isso, aliás, ficou claro no voto da ministra relatora, que examinou aquele HC no STJ. Ora, sem querer adentrar o mérito, creio que não há como contornar os dados do problema. Estamos diante de uma legislação vetusta, concebida em priscas eras. Essa legislação permite a persecução criminal de pessoas que busquem ou levem a cabo procedimentos médicos tendentes a abreviar uma gravidez desprovida de qualquer possibilidade de êxito. Constatação essa de fácil obtenção nos dias atuais, o que não era o caso quando da promulgação do Código Penal. A existência, pois, de uma controvérsia judicial relevante sobre o tema me parece prescindir de maiores demonstrações. Com efeito, a bibliografia especializada no assunto dá notícia de que milhares de autorizações judiciais de interrupção de gravidez em casos de anencefalia já foram concedidas no país nesses últimos anos. Mas, para cada autorização concedida, várias outras são negadas, criando, assim, uma incerteza, uma insegurança jurídica inadmissível em um domínio em que o ordenamento jurídico tem que oferecer a mais firme e segura proteção ao cidadão. Este fato, por si só, está a indicar a relevância da controvérsia constitucional a que a DPF se prestaria a dar solução rápida e eficaz. Manejada com prudência, a DPF serviria a que o Supremo se antecipasse, debruçando-se sobre um tema constitucional da mais alta relevância, pondo cobro, assim, a essa situação de ameaça que paira sobre aquelas mulheres que não logram a tal autorização, ameaça cujo conteúdo e potencial de lesividade nenhum membro desta Corte há de ignorar. Por outro lado, é evidente que um ato judicial de interpretação do Código Penal, nos casos em que são negadas essas autorizações e nos quais, portanto, ressurgem com toda a força a ameaça de persecução criminal, são atos aptos, pelo menos em tese, a violar a dignidade e a capacidade de disposição autonômica da mulher. Tenho, pois, como presente o requisito da ameaça de lesão levada a efeito por ato do poder público. O segundo requisito da ação a ser observado é o chamado princípio da subsidiariedade, inscrito no parágrafo 1 do artigo 4º da Lei 9.882. Diz o dispositivo: não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Como a arguição de descumprimento de preceito fundamental figura entre os procedimentos de cunho objetivo do nosso complexo sistema de jurisdição constitucional, creio que o teste da subsidiariedade há de ser aferido entre os demais processos objetivos desse sistema, especialmente em um caso como este, em que as ameaças de lesão a preceito fundamental se repetem dia a dia e podem assumir contornos irreversíveis com o passar do tempo. Dentre o leque de opções oferecidas pelo texto constitucional, a ação direta de inconstitucionalidade seria a única ação suscetível, em tese, de criar obstáculo ao conhecimento da DPF. Mas, como se sabe, por força da jurisprudência desta Corte, a ação direta não é cabível para se promover o confronto de norma pré-constitucional com a Constituição vigente. Quanto aos outros meios processuais, não creio que se revistam da eficácia exigida para as situações da espécie. Por outro lado, é preciso ter presente que esses outros meios processuais ordinários, em razão das áleas processuais a que não raro se submetem, e também por força de sua natureza subjetiva,
podem, muitas vezes, viabilizar a intromissão de terceiros em questões que dizem respeito exclusivamente à mulher, impondo-lhe constrangimentos indevidos. A dramaticidade dos fatos e os inúmeros incidentes relatados no caso do habeas corpus 84.025 estão aí como demonstração irrefutável da imprestabilidade dos instrumentos processuais ordinários para coibir esse tipo de lesão. Por fim, senhor presidente, de lege ferenda, eu vislumbro um aspecto utilitário na adoção de uma postura menos rígida em matéria de admissibilidade da ADPF. É que essa ação constitucional não deve ser concebida como apenas mais um mecanismo de controle concentrado da constitucionalidade das leis, com mais ou menos os mesmos ritos, os mesmos atores e visando atingir os mesmos objetivos. Esta ação constitucional deve ser vista, a meu sentir, como instrumento de alargamento da ação protetiva dos direitos fundamentais, que é a missão primordial da jurisdição constitucional. Vale dizer, se as demais ações de natureza objetiva já cumprem razoavelmente seus objetivos de salvaguarda da Constituição, de preservação dos equilíbrios políticos, administrativos, funcionais, territoriais, até mesmo de uma certa racionalidade em matéria econômica e tributária, a ADPF há de ser utilizada por esta Corte como instrumento especial, através do qual ela chamará a si uma incumbência de natureza toda especial, ou seja, a de conferir especial proteção a grupos minoritários, isto é, aqueles grupos sociais, políticos, econômicos que, por força da sua baixa representatividade ou da situação de quase impotência com que se apresentam no processo político institucional regular, não dispõem de fazer valer de forma eficaz os seus direitos. A hipótese dos autos me parece uma ocasião magna para que o STF assuma essa postura. Conheço, portanto, da ação. Ministro César Peluso. Senhor presidente, eu já adiantei na assentada anterior do julgamento da questão alguns argumentos que não vou reeditar nesta oportunidade. Mas a eles, de qualquer maneira, me reporto como parte do meu raciocínio. Mas quero partir desde logo, senhor presidente, da perplexidade que me assalta sobre o alcance desta ação, perante o fato de que a hipótese do parágrafo único, inciso 1º do artigo 1º da lei, ter suscitado na ADIM 2231 um voto do eminente ministro Nery da Silveira, que teria suspendido em parte a eficácia dessa norma, no sentido de que não poderia subtrair nenhuma controvérsia concreta do juízo natural. Mas o que me parece, e esta é uma das muitas dúvidas que eu tenho sobre a admissibilidade desta ação no presente caso, é como é que seria possível interpretar esta norma se ela não dissesse respeito à controvérsia judicial. Ela, evidentemente, não serve para dirimir uma controvérsia de caráter acadêmico. Ela só serve para dirimir controvérsias concretas. De modo que a restrição do voto do eminente ministro Nery da Silveira, ao meu ver, e com o devido respeito, torna absolutamente inútil essa norma. Não há dúvida de que a única hipótese possível de admissibilidade da ação, no caso, seria a hipótese deste inciso do parágrafo único do artigo 1º, porque, evidentemente, não se trata de nenhum caso em que há uma outra categoria de ato do poder público que devesse ser provado nos termos do artigo 3º. Não é possível
a autora nem faz referência a isso. O problema da autora é um problema de interpretação de norma, e eu vou examinar isto aí um pouco mais adiante, quando cuidar dos precedentes a que se referiu o voto do eminente ministro Carlos Brito. Mas, portanto, o que deveria ressaltar do caso é que haveria uma interpretação, ou várias interpretações possíveis e contraditórias a respeito dos preceitos trazidos à consideração perante o preceito fundamental de tutela da dignidade da pessoa humana. Evidentemente, como já afirmei, não se trata aqui de controvérsias puramente acadêmicas, no sentido de qualquer texto normativo pode ser sujeito a várias leituras. O que se trata é de exigir uma controvérsia concreta no sentido de que haja conflitos relevantes entre decisões judiciais. Porque isto é que interessa ao ordenamento jurídico, e isso é que interessaria como objeto desta norma, dirimir esses conflitos judiciais de caráter relevante. Ora, a mim me parece que nunca houve dúvida séria a respeito da interpretação de todas as normas invocadas pela autora do Código Penal. Pelo contrário, a afirmação de que não a houve é o pressuposto básico da petição inicial. Isto é, a petição inicial parte do fato de que a interpretação estabelecida é esta, só que tal interpretação, no seu entender, violaria um preceito constitucional fundamental. Então, é o próprio fundamento da petição inicial que retira o requisito de admissibilidade sob o ponto de vista da existência de uma controvérsia concreta entre decisões judiciais. O eminente ministro Carlos Brito, num trabalho como de hábito primoroso, trouxe à baila alguns precedentes. E esses precedentes são muito interessantes, porque deles se verifica que não há nenhuma controvérsia constitucional. Nenhum deles tem por objeto alguma controvérsia de ordem constitucional. Nenhum deles. Vou começar pelo primeiro. Trata-se de pura e simples interpretação do artigo 124 do Código Penal. Isto é, da interpretação do que seria o objeto material do Código Penal. O segundo precedente faz uma referência que eu diria nem de obter dicto, é de mais do que isso, é uma de passagem sob tutela da vida pela Constituição, mas, na verdade, no item 4º, se refere explicitamente à interpretação do Código Penal, dizendo que o legislador eximiu-se de incluir no rol das hipóteses autorizativas do artigo 120. Em outras palavras, pura e simples interpretação do Código Penal. E o terceiro precedente, tampouco. Diz exatamente a mesma coisa, ou seja, pura interpretação do Código Penal. Ora, a supor, com base nesses precedentes, que haja alguma dúvida de interpretação, a interpretação é do Código Penal. A interpretação são das normas de caráter penal, não de confronto entre suas interpretações e a Constituição. O que significaria que a Corte está sendo, em substância, chamada a decidir uma controvérsia de interpretações de normas infraconstitucionais. Mas é isso mesmo. Ora, se é isso mesmo, eu estou em pleno acordo. É como requisito de admissibilidade da técnica da interpretação conforme. Eu vou mostrar para Vossa Excelência que a minha conclusão, a partir dessa premissa, é absolutamente outra. É absolutamente outra. É que, para interpretar o Código Penal e chegar-se a uma interpretação sustentada pela autora, não é preciso invocar a Constituição. Estamos no terreno da pura exegese sistemática, que não tem nada a ver com interpretação conforme a Constituição. Trata-se pura e simplesmente de resolver teses a respeito da interpretação de normas de caráter penal. Pura e simplesmente. Não é preciso... Noutras palavras... São irreconciliáveis nesse ponto. Noutras palavras,
não seria preciso recorrer a esta ação para preconizar uma interpretação que dê outro alcance a normas de caráter penal. Ou seja, faltaria aquilo que é um dos pressupostos dessa ação de caráter objetivo, que é a falta de interesse. Qual é o interesse que há em usar desta ferramenta, vamos dizer, de salvaguarda indireta da Constituição, quando pode ser resolvido o conflito diante de interpretação sistemática de normas do Código Penal? Dando prazo de 9 meses, ministro. Esse é o problema. Esse que é o problema. Dando prazo de 9 meses. Não, não é problema de 9 meses, porque o problema não se Não é questão de trata... 9 meses, é a questão do processo objetivo. O Aqui não problema há falar é em de interesse 9 meses, jurídico. o problema é de saber se há ou não há delito Processo nesse caso. É objetivo. pura e simplesmente disso. Não é Interesse problema de público, não há 9 interesse meses. Não é jurídico. problema de 9 meses. O problema é saber se se alega que só uma interpretação é compatível com a Constituição. Este é o problema. Sim, mas que a Sim, controvérsia que é a constitucional- interpretação da lei, não há dúvida. Sim, Agora, se se sustenta que só uma das interpretações correntes da lei é compatível com a Constituição, é caso de interpretação. Sim. Sim, exatamente. Mas aí, a mim me parece que não é a hipótese. Até porque, se o preceito genérico de tutela da dignidade da pessoa humana fosse susceptível desse confronto para efeito de justificar uma interpretação infraconstitucional, esta ação, a Corte não vai suportar a carga de processos de ADPPF a respeito. Porque e sempre será possível, na interpretação de qualquer norma, todas as quais se dirigem, em última instância, a regular comportamentos humanos, a dizer-se que tal regulamentação de um determinado comportamento pode botar em risco ou em xeque o princípio constitucional da tutela da dignidade da pessoa humana. Em outras palavras, nós vamos ficar especialistas em confrontar interpretações de normas subalternas sob pretexto de ofensa a preceito fundamental. Mas a mim me parece que não é tudo, não é tudo. Porque, no fundo, o de que se trata, e nisso não há nenhuma dúvida, o de que se trata é pura e simplesmente de criar, na verdade, à margem da interpretação das normas de caráter penal, mais uma excludente de ilicitude. Mais uma excludente de ilicitude. E neste ponto, eu gostaria de fazer a seguinte observação. Essa tarefa é uma tarefa própria de outra instância. Não é tarefa desta Corte, que já tem outras e gravíssimas, porque o foro adequado para a questão é o do Legislativo, que deve ser o intérprete dos valores culturais da sociedade e decidir quais desses valores possam ser diretrizes determinantes da edição de normas jurídicas. É no Congresso Nacional que se deve debater se a chamada antecipação de parto, neste caso, deve ser ou não considerada uma excludente de ilicitude. E digo isso não apenas em função das dificuldades de admissibilidade da ação, mas pelo fato de que a aceitação dessa excludente não é de caráter simples. Há circunstâncias graves que devem ser objeto de regulamentação específica e que a Corte não tem competência para discriminar. Isto é, verificar quais as provas necessárias da anencefalia, qual o prazo, ou seja, uma série de situações circunstanciais que dependem de regulamentação por via de lei. Disse também, e já vi esse argumento, de que a Corte, neste caso, estaria chamada a avaliar a norma
sob o ponto de vista do princípio da razoabilidade. Não há dúvida nenhuma de que a criminalização, neste caso, é tida pelo ordenamento como um meio para evitar um ilícito. Ora, não se pode dizer que a norma tal qual é interpretada comumente, o conjunto dessas normas, tal como é interpretado comumente, ofenderia o princípio da razoabilidade, por desproporcionalidade do meio em relação ao objetivo, porque, como já sustentei, a vida intrauterina é também um valor constitucional. E está na lógica, portanto, da Constituição, que a ofensa a este valor possa ser atingido pela estratégia normativa da criminalização, porque se trata do valor mais importante do ordenamento jurídico, que é a vida. Não vejo, portanto, nenhuma desproporcionalidade entre o meio normativo e o objetivo visado. E mais, isto não é sem consequências do ponto de vista prático, porque o nascimento com vida tem gravíssimas consequências, no mínimo de ordem patrimoniais em sucessão. Gravíssimas consequências, que não podem ser desconsideradas sob fundamentos, a meu ver, menos consistentes. E mais, a retomar, portanto, o primeiro argumento de que me vali é de que o artigo 3º da Lei 9882 exige, como requisito da petição inicial, inciso 5º, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Com o devido respeito, não a encontrei na petição inicial. Isto é um requisito de idoneidade, de aptidão da petição inicial. Não encontrei. Não há nenhuma referência a essa controvérsia relevante sobre o preceito fundamental que se considera violado. Razões porque, senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente relator e aos eminentes ministros Carlos Brito e Joaquim Barbosa para considerar inadmissível a demanda. Senhores ministros, são 5 para as 4, vamos suspender a sessão por 30 minutos e retomaremos.